Estamos ao vivo agora. Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença dos fruticultores, dos produtores nessa nossa live. E foi interessante, importante dizer para vocês como começou esse relacionamento com os colegas aí, que eu vou apresentar na sequência da Biome for All. Através da Apex Brasil, fui contactado dizendo que tinha uma empresa, um grupo de pesquisadores renomados do Brasil, que estavam desenvolvendo uma nova tecnologia e que essa tecnologia poderia ajudar muito a fruticultura. E todos vocês, né, associados da Abrafrutas e outros fruticultores que nos assistem nesse momento, sabem como o ambiente de negócios está desafiante e continuará desafiante daqui para frente. Nós temos um cenário de um ambiente de negócios internacional extremamente competitivo, onde todos estão buscando aproveitar ao máximo as oportunidades que essa questão da pandemia trouxe a todos nós. E nessa relação de competitividade, nós, fruticultores brasileiros, exportadores, nós temos uma desvantagem em relação a alguns dos nossos principais concorrentes, que é a questão do custo Brasil, né? Nós sabemos que vamos entrar num quadro de economia recessivo no mundo todo, então o preço, mesmo dos produtos considerados premium, ele não vai talvez ser tão atrativo quanto ele foi nos anos anteriores, mas nós vamos precisar competir nesse cenário. E a melhor maneira de nós contrabalançarmos um pouco essa questão do custo Brasil é nós procurarmos ser extremamente eficientes no nosso processo produtivo, a maximizar o potencial genético das nossas espécies, das nossas variedades, gerar, né, produtividade alta, reduzindo os custos estruturais. Essa é a maneira mais efetiva que nós temos mais controle para continuarmos competitivos e prosseguirmos nessa caminhada aí, tentando posicionar o Brasil de uma forma melhor aí no ranking de exportações de frutas no mundo. E eu não tenho dúvida que essa tarde vai ser fundamental. Vamos conhecer mais uma tecnologia, vamos conhecer mais uma maneira de buscarmos essa maximização dos nossos resultados. Então, tenho dúvidas que todos vão gostar. Gostaria de apresentar os nossos palestrantes, né? Nós temos os colegas aqui da Biome for All, o doutor André Lima, ele é doutor em genética e melhoramento de plantas e cofundador da empresa. O colega Marcos Adonai Castro da Silva é doutor em microbiologia agrícola e também cofundador da Biome for All. E o Fernando Diniz Andreotti é doutor em genética e melhoramento de plantas e professor na cadeira de microbiologia do solo na Exalc, USP, nossa saudosa Exalc. Então, eu passo agora a palavra, com certeza, todos não vieram aqui para ouvir o Jorge de Souza da Abrafrutas, vieram para ouvi-los e, com certeza, devem estar muito ansiosos para conhecer essa nova tecnologia e mais uma possibilidade que nós temos de incrementar os nossos resultados aí na fruticultura. Então, fiquem à vontade, uma ótima tarde e palestra para todos. Boa tarde, pessoal. Acho que é que falhou um pouquinho o áudio para mim do Jorge, eu começo apresentando, tá certo? É isso, André, Adonai? Isso, exatamente, Fernando. Você pode começar, eu acho que deu uma falhinha, mas, por enquanto, para mim está fluido agora. Tudo bem. Obrigado. Primeiro, eu queria dar boa tarde a todos os participantes, aos colegas aí de sala, né, nossa mesa redonda, que agora nem é mesa, né, uma sala virtual muito bacana, e obrigado pelo convite, pela confiança, né, de me convidar para falar para vocês um pouquinho de biologia de solo. É uma atividade que eu tenho feito há algum tempo, aí, Brasil afora, passando um pouquinho para quem trabalha na agricultura, a importância de conhecer a parte biológica da interface solo-planta. Eu falava mais de solo, hoje a gente fala muito mais de interface solo-planta. Por quê? Porque a gente sabe do desafio da agricultura, né? A agricultura é a atividade mais nobre que a gente tem, talvez, é vocacional, não é todo mundo que se adequa a ela, mas ela também é viciante, né? Então, quer dizer, quem faz e entende quer aprender cada vez mais. Então, eu gosto de ver a agricultura como o principal ponto de inovação no nosso país hoje. Um ambiente que aceita inovação,
um setor que demanda inovação para continuar sendo competitivo frente aos desafios mundiais que a gente tem. E agora não é diferente, né? Com essa situação nova aí, a gente tem visto que a agricultura tem segurado todo o país funcionando, né? E quem dirá o mundo que né, funcionando, porque ninguém passou fome no mundo, né? Mesmo com tudo fechado, tudo parado. Então, quer dizer, atividade super nobre que continua dando conta do seu recado aí. Às vezes o preço melhora e o produtor ganha um pouco de dinheiro, o pessoal reclama, né? Tem justiça, porque passa anos perdendo dinheiro, quando ganha o pessoal reclama que ganha um pouquinho, mas essa conversa para discussão depois. Então vamos lá, qual que é a minha missão aqui, né? Eu fui convidado para falar para vocês, vou ser breve, prometo, não vou gastar muito tempo, para falar um pouquinho sobre biologia de solo. Deixa eu compartilhar minha tela, porque eu preparei uma apresentação aqui com alguns conceitos iniciais, mas que já são bem importantes para a gente colocar, sobre biologia de solo, como é que a gente enxerga essa questão da biologia do solo hoje, né? Então, vamos lá. Só me confirmem que vocês estão vendo perfeitamente a tela, porque agora eu não enxergo mais nada da apresentação aqui, né? Tá tudo certo? Tá aparecendo a minha tela aí? Então, vamos lá. O tema que eu escolhi é microbiologia do solo e desenvolvimento vegetal. Como é que a gente vê isso, né? O que a gente está tratando quando falamos de biologia de solo? Antigamente, biologia do solo era apenas uma relação com patogênicos, era apenas uma relação com grupos específicos, e agora nós estamos avançando muito no conhecimento desse componente, aprendendo muito sobre ele. Então, a gente vê hoje biologia do solo como uma existência de um sistema biológico presente no solo de alta complexidade. Isso aqui é fundamental para a gente compreender, para depois a gente pegar o resto das apresentações que vão surgir. Por quê? Uma vez que eu entendo que o meu solo ele é biologicamente muito complexo, quer dizer, existem ali organismos muito distintos, pertencentes a diferentes grupos, né? Em números, nós temos ali centenas de quilos de vida por hectare de solo, milhões de células vivas por grama de solo, e milhares de espécies coexistindo nesse ambiente. Então, esse chamado microbioma do solo é um sistema bastante complexo de ser acessado, de ser decifrado, então nós precisamos ter a melhor compreensão sobre como está a composição biológica do meu solo. Mas esse microbioma do solo é uma unidade viva presente em todos os solos, ele já nasce com o solo, esse é um jeito didático de ver. Ao passo que o solo se forma, ele acumula vida organizada dessa maneira, em alta complexidade, em alta abundância e em grande diversidade. Então, diversidade biológica é mandatória para que eu tenha funcionamento biológico adequado, isso vai ficar mais claro para frente. Então, esse microbioma do solo está ali presente sempre. Se ele está ali no solo, ele deve ter funções importantes para nós que trabalhamos na agricultura. Isso é verdade. Quando a gente começa a estudar para que serve esse conteúdo biológico do solo, quais atividades ele performa, a gente vai ver uma posição central desse microbioma do solo. De que jeito? Assim, ó. Aqui eu coloquei 4 quadrinhos, para ser bem breve, sobre as funções do chamado microbioma do solo, que nos mostra como ele é interconectado com todo o funcionamento do meu sistema. Ou seja, esse microbioma do solo está muito ligado à ciclagem de nutrientes, a toda a dinâmica de elementos químicos do meu solo. Esse microbioma, desculpa que eu pulei, esse microbioma do solo está ligado à disponibilização de nutrientes no meu sistema, né? O fato dos micro-organismos acessarem fontes nutricionais que as plantas não acessam, numa solubilização de fósforo, uma fixação biológica de nitrogênio. Esse microbioma do solo tem ali dentro organismos que trabalham a parte de estruturação de solo, a parte de formação de agregados, fundamental para que a planta possa investir em raiz, um balanço entre água e oxigênio que é fundamental ao solo. Esse microbioma do solo trabalha uma interação muito forte com as plantas, tanto na proteção vegetal, como a gente pode ver em amarelo aí, quanto na promoção do crescimento de plantas, ou seja, por as plantas terem evoluído no sistema solo, que naturalmente possui já esse conteúdo biológico, a gente sabe que elas têm mecanismos de íntima interação com os micro-organismos do solo. Tanto plantas quanto micro-organismos se beneficiam muito desse sistema. Então, a gente pode ver que a parte química do solo depende da microbiologia. Por quê? Porque a ciclagem de nutrientes é ligada a isso. A parte física, idem, porque a organização física de agregados do solo tem a ver com a atividade biológica. E todo o desenvolvimento vegetal também está atrelado à parte biológica do solo. Então, a parte biológica surge como um componente que permeia o solo e está muito ligado ao funcionamento desse ambiente. Como é que o solo se oferece para uma planta se desenvolver? Essa parte biológica é fundamental para esse conforto. Então, essa visão, eu já acredito ser uma visão diferente do que aquela visão pontual de biologia do solo, não deixa de ser importante compreender organismos específicos, patogênicos ou benéficos,
mas passa a ser fundamental compreender melhor a organização biológica de um solo, o que ele oferece para mim do ponto de vista biológico. E aí que depois as conversas vão evoluir ao longo das outras apresentações. Fato é o seguinte, que é importantíssimo também. Num sistema agrícola, num sistema de cultivo, nós temos um sistema biológico, em outras palavras, um microbioma, que funciona numa eficiência baixa da ótima. Por quê? A gente costuma dizer o seguinte, como a transformação do solo existe no ambiente agrícola, né? Vocês veem as duas figurinhas aí, então transformando de 1 para 2, né? Alguns parecem um solo nativo, a de baixo já é uma figurinha que parece mais um solo agricultado. A gente percebe que essa transformação do solo, fundamental para a eficiência agronômica, faz com que o solo se transforme também para os organismos que ele vive, né? Na situação de baixo eu tenho um pH diferente, eu tenho uma entrada de material orgânico distinto, eu tenho uma mudança na questão de fertilidade, tudo isso eu posso depois destrinchar melhor com vocês na discussão. Então, eu entendo assim, ó, nem todo organismo que está no solo naturalmente se adequa ao mundo agrícola que criamos esse solo. Então, a gente chama isso de seleção homogeneizadora, é um processo ecológico natural que faz com que eu perca a efetividade do funcionamento biológico na grande maioria das áreas de agricultura. Tá? Então, quer dizer, nós temos potencial em áreas de cultivo de trabalhar melhor a biologia do nosso solo. Como é que a gente faz isso? Vou mostrar algumas estratégias rapidamente, mas é fundamental que a gente acople, então, diagnose, né? Medições estimativas, análises biológicas de solo, para saber como é que o meu sistema biológico do solo está evoluindo frente ao manejo que eu estou usando, frente aos produtos biológicos que eu posso usar ou não, e assim por diante. Então, se eu conheço agora que a parte biológica do solo é fundamental, que ela é complexa por natureza, que ela tem uma interação com o funcionamento do solo, eu perguntaria, o que acontece quando eu perco a parte biológica do meu solo? A primeira coisa importante de aprender é, quando eu estou perdendo qualidade biológica no meu solo, o primeiro componente que sofre essa falta da parte biológica são as próprias plantas, porque as plantas interagem muito com a parte biológica do solo. Como eu comentei anteriormente, as plantas evoluíram trabalhando, interagindo e negociando, numa linguagem bem prática, com essa biologia do solo, num ambiente que a gente chama de rizosfera. Esse ambiente rizosférico nada mais é que a fração do solo onde a planta modula todo o funcionamento biológico desse solo. As plantas fazem isso pela exudação radicular. Então, quer dizer, nessa exudação radicular, que é um processo muito conhecido na agricultura, as plantas liberam sinais químicos bastante específicos para que elas possam estimular a atividade de organismos benéficos. A história desse ambiente rizosférico conta para a gente que as plantas aprenderam evolutivamente o que deve exudar para que organismos benéficos se associem a ela. Então, é uma via de mão dupla, né? As plantas distribuem carbono orgânico, uma vez que elas fazem fotossíntese, e os organismos respondem a isso, principalmente dando para ela proteção e nutrição. Então, uma conexão bioquímica, metabólica muito forte entre a fração vegetal e a fração biológica do solo. Se isso é verdade, olha o tamanho da importância da biodiversidade do meu solo. Por quê? Porque a minha planta vai se desenvolver no solo, a partir do momento que eu planto ela no solo, ela pode encontrar ou não organismos benéficos no solo, devido à composição da biologia diferenciada. Né? Isso que eu estou falando, obviamente, está simplificando muitos trabalhos científicos que validam todos esses conceitos, que mostram basicamente o seguinte, agora eu vou ser bem simplista e didático, para mostrar para vocês o estrago que a gente pode causar sem perceber, sem enxergar. Tá? Então, nós temos aqui nessa figura exatamente a mesma história contada duas vezes. Do lado esquerdo de vocês, nós temos um solo equilibrado, tem aqui o nomezinho solo, e temos uma rizosfera aqui, ó, que se enriqueceu de carinhas felizes. Carinhas felizes são os organismos benéficos. Por que ela se enriqueceu de carinhas felizes? Porque a planta, fazendo a chamada exudação radicular, liberando compostos orgânicos específicos, vocês veem pelas cores, amarelo com amarelo, azul com azul, laranja com laranja, ela vai atingir organismos benéficos que migram para sua raiz. Então, a rizosfera passa a ser um ambiente enriquecido por organismos benéficos. Se eu fizer a migração para o outro lado da tela, onde eu tenho outro solo, do lado direito de vocês, nós temos agora um solo já desequilibrado, com muito maiores populações de patógenos, e agora a exudação radicular que essa mesma planta faz, que não difere em nada quimicamente da outra, vai começar a atrair para esse ambiente rizosférico não só os benéficos, vai começar a atrair patógenos. Então, esse é um jeito simples de ver como é que esse processo de montagem da rizosfera que as plantas aprenderam a fazer por milhões de anos, ele pode ser deficiente uma vez que eu tiro dela a biologia do solo, a biodiversidade do meu solo. Um exemplo claro disso nas culturas que a gente tem aí são o ataque por fungos patogênicos e nematóides. Em frutíferas não é diferente.
né? Fungos de raiz, principalmente final de ciclo em solanácea, nematóides que pegam muito frutíferas perenes. Tudo isso é causa direta de uma perda de qualidade biológica do solo. Por quê? Porque a planta agora encontra um sistema desarmado dos benéficos e os patógenos tomam conta. Isso é um processo natural que acontece, né? Então, migrando da nossa situação da esquerda para a situação da direita, você vê certinho essa mudança na configuração da biologia do solo. Isso é muito prático de ver de campo, né? Quem está na agricultura conhece o desgaste das áreas e exposição da planta a estresses bióticos. Isso tem tudo a ver com biologia do solo. O que não é tão prático, mas tem crescido bastante, é respostas para a melhor pergunta de todas. Como é que eu faço a recuperação desse sistema? Como é que eu melhoro isso? Nós precisamos aprender isso, e aí nós temos ferramentas que vêm surgindo. Quais são elas? Vários componentes de manejo que tocam a biologia do solo, que nós temos chance de fazer melhor hoje do que fazíamos antes, né? Como rotação de cultivos, para frutíferas algumas dá, outras não, né? Cultivo em entrelinha. Então, casando esses dois conceitos, nós temos como diversificar plantas no nosso sistema. Isso é fundamental para que a gente faça o caminho reverso de qualidade de solo. Temos toda a assertividade e a tecnologia de manejo, tanto na parte nutricional, quanto na parte de defensivos. Isso aí conta muito em especificidade de ação, em entrada de material orgânico no sistema, em carbono orgânico no solo. Para quem trabalha com frutífera, a gente sabe que isso é essencial. E também existe um mercado de produtos biológicos, ou seja, novas ferramentas que buscam dar para a gente ferramentas de combate a essa perda de qualidade biológica do solo. Ferramentas que potencializem a biologia do meu solo sem que eu perca eficiência agronômica. Toda essa eficiência agronômica que eu estou falando, quer dizer, ninguém vai prestar atenção em biologia se for para produzir menos. A gente usa hoje ferramentas biológicas, por hora eu estou falando mais de ferramentas que vão para o campo, ou de manejo adequado, para produzir mais, para potencializar meu sistema. Essa é a visão que eu quero deixar para vocês no final, tá? Então, dentro disso, nós temos ali um mercado de produtos biológicos. Eu vou só mostrar para vocês de relance, para depois a gente discutir na nossa conversa, tá? Então, esse mercado de produtos biológicos é um mercado que tem crescido bastante, que tem diferentes produtos para diferentes finalidades. Hoje, nós temos produtos que dá para ser dividido como inoculantes, que são micro-organismos que entram no sistema para fornecer à planta nutrientes, produtos que eu chamo de biodefensivos, que tratam de micro-organismos que entram no sistema para proteger as plantas, e produtos que eu chamo de condicionadores biológicos do solo, que estão aqui abaixo. Eu ainda divido em dois grupos, ativadores e repositores. Depois eu falo com vocês sobre isso na discussão também, o que seria cada um. Mas veja bem, o que eu queria deixar claro nessa imagem é, nós temos produtos para diferentes funções, diferentes finalidades. Todas elas retomam aspectos que a biologia do solo já tinha como qualidade e pode estar sendo perdido ao longo do tempo. Então, o fato da agricultura ser um processo que naturalmente desgasta a parte biológica do solo, nós podemos aprimorar essa parte biológica do solo. Como? Com ferramentas conhecidas e assertivas e com diagnose muito apropriada, com medições apropriadas desse componente biológico do solo. Bom, o que eu quero deixar no final, a gente vai para as próximas falas? Eu queria deixar o seguinte, ó. Quem trabalha em agricultura, hoje trabalha muito para responder essa pergunta que está aí. O que a gente precisa para produzir uma planta? Aí nós acessamos caixas de conhecimento para fazer o manejo. Usamos com o aspecto nutricional, usamos a questão de zoneamento agrícola, água e clima, usamos proteção de plantas, genética, mecanização e outros. Quando colocamos em cena, junto com essas caixinhas que estão aí, uma outra caixinha tão importante quanto, chamada recursos biológicos, usamos agora conhecimento de biologia de solo, de microbiologia que permeia esse sistema solo-planta, nós estamos não só pondo uma caixinha nova aí, como estamos trabalhando principalmente potencializando o resto. Ou seja, o fato de eu melhorar a biologia do meu solo me traz ganhos múltiplos. Por quê? Porque uma biologia aprimorada reflete-se numa nutrição mais eficiente da planta, numa melhor tolerância a estresses climáticos e hídricos, numa melhor proteção vegetal, numa melhor performance do potencial genético que a planta tem, e pensando em qualidade de solo como um todo, pode trabalhar até melhor mecanização e outros aspectos ligados a isso. Tá? Então, o que eu queria deixar para vocês como mensagem agora final, né, antes do meu último slide, é, dentro dessa ideia de tudo que eu apresentei, existem coisas que sabemos menos. Um desafio enorme na parte prática hoje, né, onde a teoria tem trazido inovações, e hoje vocês vão ver mais uma delas, é como é que a gente quantifica tudo isso? Como é que eu mensuro biologia do solo? Como é que eu sei que o meu manejo está melhorando? Então, existem métodos que são de contagens de micro-organismos, se aplica hoje para muito poucos casos. Existem métodos de indicadores, como
respirometria, quantificação de fixadores de N, se aplicam para alguns casos com eficiência, para grupos específicos. Existem indicadores enzimáticos, aí a Embrapa tem trabalhado muito essa parte de enzimas que medem a atividade biológica do solo. Existem métodos moleculares, ou seja, métodos que vão lá no DNA do solo para contar a história de como é que aquele solo está biologicamente. Todos esses métodos podem ser válidos, depende do que eu quero saber. Daqui, da esquerda para a direita, eu estou trabalhando em complexidade e nível de resolução, assertividade. O que eu estou acertando mais quando eu estou medindo com aquela ferramenta? Que informação eu tenho, o que eu posso aprender? E com certeza as falas que virão depois vão exemplificar para vocês o potencial que nós temos hoje, tecnologicamente falando, de medir biologia de solo. Levantar dados em cima de uma biologia do solo e transformar isso em algo que seja visível ao produtor, ao consultor, para que ele monitore seu processo. Isso dá muito mais acerto no posicionamento de produtos, na validação de manejo, e certamente em outros aspectos, principalmente em fruticultura, que eu acredito muito em qualidade de sistema, qualidade ambiental, isso tem muito a ver com exportação, né? Mapeamento de grupos biológicos presentes no meu sistema, ocorrência de diferentes grupos benéficos e maléficos, é uma ferramenta muito interessante aí que a gente pode ver, tá? Bom, esse último slide tem 3 coisas importantes. Primeiro, meu muito obrigado a todos pelo convite e para quem está assistindo pela audiência. Tem aqui meus 2 e-mails, que é totalmente aberto para o que vocês precisarem. E tem essa frase que sumariza a minha visão de biologia de solo, tá? Do meu grupo de pesquisa, que fala que associações entre plantas e micro-organismos tamponam o sistema produtivo, tornando esse menos suscetível a estresse e menos dependente do suprimento artificial das necessidades das plantas. Em outras palavras, biologia do solo é parte fundamental do conforto que a planta enfrenta no solo para expressar melhor seu potencial produtivo. Então, biologia adequada, produtividade naturalmente é melhor, em quantidade e pensando em fruta, certamente em qualidade. Beleza? Agradeço muito, pessoal, e eu vou parar minha tela agora para assistir as outras apresentações e depois, certamente, a gente volta para a discussão. Muito obrigado, doutor Fernando, pela apresentação. Foi fantástico trazer todos esses elementos da relevância da microbiologia do solo aqui para nós, para todos os ouvintes. Venho também, em nome da Biome for All, agradecer todos os presentes, mesmo que de forma virtual. Sem dúvida nenhuma, é muito importante para nós estarmos mostrando o que é que a Biome for All tem como desafio a trazer para o Brasil uma nova ferramenta que vai trazer a possibilidade de nós conhecermos, na maior riqueza possível de informações, a genética ambiental. O que vem a ser isso? Quando a gente está falando, por exemplo, do perfil genético da pessoa quanto à propensão ao câncer, são avaliadas informações do seu material genético. E agora a gente está trazendo esse mesmo tipo de ferramenta para o contexto do ambiente. Ou seja, a partir da informação genética do ambiente, nós vamos entender melhor quem são os organismos que estão ali presentes, as suas funcionalidades, e assim poder agir melhor. Hoje, no contexto da agricultura, é uma das verticais que a Biome for All está trabalhando. Ela tem um produto aí que é o que a gente deseja apresentar, e depois nós vamos ainda trazer mais alguns exemplos sobre a aplicação dessa ferramenta. Antes de dar início, então, com os meus slides, eu gostaria de agradecer novamente o doutor Jorge de Souza, da Abra Frutas, pela possibilidade de fazer essa parceria e convidar os associados, assim como o senhor Emerson Raiol de Oliveira, da Apex, que fez toda essa comunicação, assim como o Jorge já descreveu. Bom, então a Biome for All, ela está produzindo aí um produto novo dentro do contexto da agricultura. A bioanálise, ou melhor, a agrianálise da Biome for All, ela tem como objetivo, então, trazer toda aquela ferramental que o Dr. Fernando acabou de falar, da análise molecular, para que, então, seja possível entender melhor quais são as práticas que os agricultores já vêm tomando junto às suas atividades de produção, assim como depois programar novas atitudes de acordo com a composição da microbiota. Mas para a gente chegar, então, e poder usufruir dessa ferramenta que nós estamos trazendo em primeira mão e muito completa para o Brasil,
nós temos 3 etapas. A primeira etapa seria a obtenção do material contendo esses micro-organismos que a gente pretende, então, avaliar a sua composição. Depois, no segundo momento, assim como o Fernando já indicou, se faz a análise do material genético dos organismos que estão lá, como se a gente também estivesse falando de um fingerprint, uma identificação de todos os organismos presentes. Vale destacar que quando a gente está conversando sobre esse tipo de análise, ao nível de DNA, nós somos capazes de tanto avaliar os organismos que são cultiváveis no laboratório, mas também aquela fração que é a mais significativa, que são eles não são cultiváveis no laboratório. Então, você tem uma visão muito mais global sobre a informação. E, por fim, e finalmente com o nosso sistema, servidores, algoritmos, inteligência artificial, de bioinformática aplicados para o quê? Decodificar essa informação genética e trazer informação biológica de relevância focado dentro do contexto da agricultura. E é a partir dessa informação que o agricultor vai poder entender melhor como é que está o seu solo e poder tomar as diferentes ações de acordo com a situação. Então, nos próximos slides, eu vou passar um pouco sobre essas etapas que estão aí indicadas, esses 3 momentos. Então, o primeiro momento da coleta, o que vai acontecer de fato? Então, o cliente, ele vai acabar recebendo um kit de coleta. Nesse kit tem, além das instruções, de forma bem clara, em como coletar, aonde coletar, de que forma proceder, o material, tubos específicos para serem usados para a colocação da sua amostra. Vale destacar aqui que a gente está falando que a amostra para avaliação da microbiologia do solo é diminuta, por volta de uns 3 ml, é mais do que o suficiente de massa ali, que a gente vai colocar dentro de um tubo de 5 ml, cobrindo pela metade, já é o suficiente para fazer toda a cobertura dessa análise. O material ele vai ser enviado de uma forma estabilizada para o laboratório, sendo possível sempre rastrear todas as passagens, as etapas, aqueles 3 momentos da nossa amostra, indo até o processo de decodificação final. Uma pergunta que normalmente acontece quando a gente conversa com os agricultores é: mas aonde que eu devo coletar? Ou, na verdade, quantas amostras eu devo coletar? Bom, isso vai depender, óbvio, de cada propriedade, mas, de uma forma genérica, vocês têm que pensar em relação ao quanto é heterogênea a sua área. Então, se ela é muito heterogênea, você vai ter que ter amostras desses diferentes locais. O que pode levar à heterogeneidade? Ter práticas culturais diferentes na mesma propriedade, mas trabalhar, por exemplo, com culturas diferentes, ter informações já do análise físico-química que indicam que elas são um pouco diversas. Então, esses são indicadores que vão facilitar na decisão de quantas amostras eu devo analisar. Um outro ponto é qual que é a complexidade da coleta dessas amostras. Então, ela é muito similar a uma coleta para análise de nematóides. A partir de mais ou menos 15 centímetros, ou melhor, em 15 centímetros de profundidade, você vai pegar essa diminuta amostra que a gente já comentou. Ela, na verdade, você não vai trabalhar, óbvio, com uma amostra única, tem aí um exemplo da posição em relação à planta, onde que deve ser coletado, mas de forma similar a uma coleta de físico-químico, vão ser obtidas 5 amostras e feito uma mistura delas para, então, estar trabalhando com uma amostra composta. Então, o que eu quero trazer com isso? Não vai mudar muito a rotina que vocês já estão habituados. É uma amostra equivalente ao procedimento de nematóides e com também a ideia de mistura de amostras que se faz no físico-químico. Depois, é só enviar, então, para a empresa de sequenciamento. Já na empresa de sequenciamento, lá, sim, vai começar a parte molecular dessa história. O DNA vai ser extraído, e, então, partes que são responsáveis pela identificação de bactérias e outras regiões que são usadas na identificação de fungos vão ser as regiões, os trechos do DNA, para nós, então, identificarmos quem estão presentes na amostra, né, do solo enviado. Só para vocês terem uma ideia,
esse procedimento, então, de sequenciamento, ele é realizado nas ferramentas, nas plataformas de ponta que estão hoje disponíveis no Brasil, que são equivalentes a de qualquer outro lugar no mundo. E essas ferramentas, essas plataformas, elas geram um volume de dados elevado e com uma qualidade extremamente boa, o que faz com que a gente possa confiar nesse tipo de informação e, assim, aferir quais são a lista das espécies que estão presentes, tanto de organismos, bactérias, fungos, ou ainda isso pode ser ajustado para outros organismos do solo que também são relevantes, como, por exemplo, os nematóides. Tá? Só para terem uma ideia do volume também de trabalho que a gente tem aqui, a gente está falando de, no caso das bactérias, são analisados 70 mil pedaços, fragmentos de DNA, para assim ter uma certeza absoluta de toda a composição que está ali presente no solo. E o mesmo se aplica também para os fungos. Então, essa formação, essa coleção de dados que é gerado durante a etapa de sequenciamento, então ela finalmente é enviada para a Biome for All, onde no nosso servidor próprio ela vai ser trabalhada com os algoritmos de bioinformática que eu havia comentado, são proprietários, e a partir disso, então, nós vamos gerar a informação biológica de relevância. Atualmente, o laudo da Biome for All, a Agri-Análises, é um laudo composto com uma análise de pelo menos 9 mil genes de bactéria e mais 9 mil genes de fungos. Então, quando a gente está voltando ali naquele exemplo, eu fiz uma análise da minha propensão ao câncer. Então, o que acontece? É feito a análise de vários genes que possam estar associados ao câncer. Aqui a gente está fazendo a mesma ideia, só que com genes que estão associados àquelas ações que o Fernando comentou que são de relevância para a saúde do solo, questão nutricional, a da saúde, da biodiversidade, entre outras. Tá? Hoje, então, esse laudo com mais de 9 mil genes, ela está distribuída, organizada em 100 itens. E esses 100 itens nós subdividimos em 3 grandes grupos de informação que eu vou apresentar nos próximos slides. Porém, antes de mostrar a informação, dar uma ideia mais ou menos de como é que é organizado o nosso laudo, eu vou contar para vocês como a gente gera essa informação que está apresentada no laudo. Para isso, então, nós tivemos que construir um banco local. Então, um banco formado por um conjunto de dados ligados, obviamente, à agricultura, associados a diferentes cultivares, plantas, e a partir desse banco, então, a gente criou uma referência quanto à ocorrência de cada um daqueles 9 mil genes. Então, imagine que a gente pegou cada uma daquelas amostras e avalia a frequência daquele determinado gene na amostra. Então, como tem muitos micro-organismos lá, o gene pode ocorrer várias vezes. Fazendo toda essa análise do nosso banco é curado, então a gente tem aí 3 mil dados já hoje disponíveis de diferentes culturas, como eu já havia falado. A gente montou uma frequência de ocorrência, uma distribuição quanto à frequência de ocorrência desses genes, como a gente está ilustrando aqui nessa figurinha. Joia, isso é como o equivalente, quando eu vou fazer a análise de sangue, eu tenho lá o meu valor e eu olho numa referência. O que é a faixa que é ideal? Nesse aqui, a gente está apresentando a faixa que é possível de ocorrer de frequência do determinado gene, pensando que a gente está olhando um total de 9 mil genes. Aí, vamos supor, então, que o cliente mandou a amostra dele, a gente vai o quê? Fazer toda essa análise e avaliar, então, a frequência deste gene, como está, então, indicado aqui, e daí comparar com a frequência, a distribuição de toda a população. Então, imagine que distribuição aqui que nós estamos vendo é a população das 3 mil dados que estão no nosso banco, e esse risquinho preto significa a ocorrência dessa amostra do cliente que foi enviado. Então, a gente, agora traduz essa informação para um ranqueamento. Então, a sua amostra, que é esse risquinho aqui, vai estar ranqueada em uma das 100 posições possíveis. A gente fez 100 quantis. Se tiver lá na posição mais extrema marrom, quer dizer que está muito baixa a frequência desse gene. Já lá no oposto, no verde, é que ela está mais alta, até no quantil
mais elevado de toda a distribuição daquela população. Então, a gente tem uma ideia do ranqueamento, se está maior ou menor do que o restante da população. Essa é a ideia do nossa saída da informação. Vocês vão ver, então, nos próximos slides, um pouco sobre esses 3 conjuntos de dados que a gente tem organizado. Um deles, o primeiro, na verdade, é no perfil quanto à saúde do solo, ou melhor, como que a comunidade microbiana do solo pode contribuir ou estar relacionada à saúde da planta como um todo. E dentro dessa categoria, nós colocamos 4 elementos. O primeiro deles é sobre ameaças que a gente detecta presentes no solo, por exemplo, organismos fitopatogênicos, bactérias e fungos, se eles estão presentes e a frequência que eles estão presentes no solo. Depois, um outro conjunto bem interessante, que é esse que está apresentado na tela, é sobre adaptação a estresse, que o Fernando também indicou como um elemento chave da presença dos micro-organismos na sua partilha junto às atividades com a planta. Então, nós podemos, a partir da análise de genes relacionados à resistência à seca, proteção à salinidade, tolerância a metais pesados, então, todos esses genes, a gente recuperou essa informação a partir da amostra que o cliente forneceu, né, que foi sequenciada, e nós trazemos essa informação como um ranqueamento, para indicar se essa situação está positiva, normal, ou seja, equivalente ao restante da população do nosso banco, ou mal, que você, então, tem que prestar atenção um pouco mais nessa situação. Então, a ideia, vocês verem o ranking, é mais ou menos nesse sentido, e a gente tem, então, essa mesma métrica para quase todos os elementos aqui do nosso laudo. Além dessa adaptação ao estresse, também dentro do contexto da saúde, a gente está falando da produção de fito-hormônios, ou seja, a comunidade microbiana, elas têm vias metabólicas que produzem moléculas que podem favorecer o desenvolvimento vegetal, porque são fito-hormônios, giberelina, auxinas e outras. Então, também aí outro aspecto bem relacionado e importante para o desenvolvimento vegetal. E, por fim, a gente também indica, nesse catálogo, nessa parte aí sobre a saúde, genes associados à produção de moléculas que são inibidoras do desenvolvimento de bactérias e de fungos e de nematóides e insetos. Então, a ideia é o que já está composto ali dentro do seu solo que tem uma ação no biocontrole contra pragas, por exemplo. Tá? Na próxima slide, a gente já partiu agora para um outro seção do nosso laudo, que é composto por 3 seções, e essa é a parte da nutrição. Então, foram analisados em detalhes as vias metabólicas envolvidas na aquisição, na produção ou no consumo de 11 elementos químicos diferentes. Então, óbvio que aqui a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, além de outros que são de extrema relevância para a nutrição do solo, e estamos dando o zoom, né, a visão aí sobre o carbono e o fósforo, mas qual que é a ideia? Em cada um desses elementos, a gente indicou quais são as vias metabólicas que estão favorecendo o aporte desse nutriente e também aquelas que estariam consumindo esses nutrientes, como a fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato, e isso, então, é o que a gente acaba mensurando. A gente vê cada gene que está nessa via metabólica, avalia a frequência e traz essa informação no formato de ranking, para ter uma linguagem, assim, bem acessível e de rápida compreensão. Terminando aqui o laudo, a gente parte, então, para a etapa, para a seção de biodiversidade. E na biodiversidade, assim como o Fernando falou, dos rostinhos felizes, né, daquela comunidade com maior complexidade, essa é uma informação fundamental para a tomada de decisão, porque quanto maior a riqueza de espécies naquela comunidade, provavelmente você vai ter uma melhor comunicação com a planta e, assim, podem promover uma compartilha de moléculas, como ele havia falado, e o desenvolvimento em conjunto ser mais favorável. Então, a gente traz elementos bem específicos nesse conteúdo, nesse sentido de avaliar a riqueza de espécies, mas também, nesse item, a gente está avaliando a presença dos organismos que normalmente já
existe o relato, já se sabe que são promotores do desenvolvimento microbiano. Então, aí eu estou apresentando a lista, por exemplo, de bactérias, mas a gente teria uma lista também de fungos. Então, agora a gente já está vendo o organismo. Nas sessões anteriores, a gente estava vendo as funções que eles poderiam estar contribuindo. E aqui a gente olha especificamente esses organismos que sabe-se que são positivos. E para finalizar essa parte da biodiversidade, a gente traz aqui as comparações. Então, é possível fazer comparações entre as amostras que o produtor enviou dessa vez, ou ele tem um histórico de análise e ele está acompanhando, então ele está comparando, ele pode comparar com referências, com amostras de outra localidade, ou até mesmo de outro país, para ele ver o quanto distinto ou não é o solo dele daquele outro local que tem uma alta produção, ou que tem um cultivar, um produto que é diferenciado por alguma peculiaridade. Então, essa é uma etapa de comparações, tanto do ponto de vista taxonômico, ou seja, dos organismos que estão presentes, mas ainda também da parte funcional, que é chave para entender melhor a história do seu solo. Então, a ideia da Biome4All, com a sua agrianálise, é realmente trazer uma ferramenta que não existe ainda disponível no Brasil, no sentido da quantidade de informação e o quanto ela está diretamente relacionada à produção agrícola. Como que essa informação pode realmente trazer algumas vantagens para o agricultor. Então, nós vemos que, a partir do uso desse tipo de ferramenta, vai ser possível entender melhor quais são as práticas, os efeitos das suas práticas culturais na comunidade. Então, vai ter como se fosse um raio-x muito mais claro, muito mais detalhado ao nível genético, pegando tanto os organismos que são cultiváveis, quanto aqueles não cultiváveis. E, a partir do conhecimento dessa informação e o acompanhamento dela, aí sim você vai começar a usar essa ferramenta para tomadas de decisão e fazer as alterações nas suas práticas culturais para que ela possa alterar e enriquecer. Ainda a gente vale a pena comentar que, muitas vezes, dependendo do tipo de produto, por exemplo, se você ainda tem uma produção de uva para fazer um vinho, ou um cacau, ou ainda um café personalizado, a análise dessa comunidade microbiana pode te dar instruções também a respeito de que organismos podem estar presentes associados a um aroma terroir, ou ainda se existem organismos probióticos que eventualmente podem ir para os frutos. E esse tipo de análise que a gente está falando, que é a análise genética ambiental, ela pode ser feita em qualquer amostra. A gente está trazendo hoje o nosso laudo focado no solo, mas ele pode ser aplicado ao fruto, ao processo de produção do vinho, a qualquer etapa da fermentação, da produção de um café, da fermentação do café para produzir um café mais refinado. Então, abram a mente para essas possibilidades que estão chegando e são concretas hoje para nós no Brasil. Então, eu agradeço a todos a disponibilidade, e agora como é que a gente vai dar continuidade? Eu vou passar para o meu colega, o Dr. Marcos Adonai, para ele trazer exemplos de como essa ferramenta que a gente acabou de apresentar, o layout, né, essas etapas e como elas são geradas, ele mostrar de que forma esse tipo de informação pode ser significativa e em parceria com o Fernando, que também entende como ela pode ser revertida em uma prática, uma ação realmente na atividade da produção vegetal nossa aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas, e queria agradecer a oportunidade de poder vir hoje aqui falar um pouco do nosso trabalho, da Biome4All. E dando continuidade, então, à apresentação do meu colega de empresa, eu vou mostrar para vocês agora um pouco da aplicação das nossas metodologias para 4 estudos de caso. Esperar aparecer a apresentação. Perfeito. Muito bem, gente. Então, eu vou usar 4 estudos de caso diferentes para ilustrar certos pontos do nosso produto, do nosso laudo. Tá? Pontos diferentes em cada um dos 4 casos.
A gente vai começar, então, com um estudo de caso de produção de maçãs, produção orgânica e convencional. Então, neste caso, a gente pode, primeiramente, avaliar os dois tipos de produção de maneira individualizada. E aqui, como exemplo, a gente está observando o potencial do microbioma do solo desse tipo de cultivo para a produção de fito-hormônios, moléculas que regulam vários processos fisiológicos dos vegetais. Nesse caso, de maneira geral, esse microbioma apresenta um bom potencial para a produção desses fito-hormônios, com exceção do etileno, este último que regula, por exemplo, a maturação de frutos. De maneira geral, então, esse microbioma pode contribuir, por exemplo, para a maior proliferação celular e para a divisão celular dos vegetais que ali são cultivados. Agora, a gente pode também, além de observar os cultivos, os solos dos cultivos de maneira individualizada, nós podemos comparar os dois e muito mais, na verdade. Tá? Então, por exemplo, neste caso, a gente está comparando os dois tipos de cultivo, convencional e orgânico, em relação com a frequência das enzimas, dos genes que codificam as enzimas, que compõem as bioanálises. Então, a gente observa, por exemplo, que no cultivo orgânico nós temos uma frequência maior de algumas das enzimas, né? Como a fosfatase e a arilsulfatase. Né? Então, esse tipo de comparação a gente pode fazer também com essas ferramentas, agora de maneira muito mais ampla, uma vez que, como disse meu colega, a gente pode analisar uma grande variedade, um grande número de genes diferentes. Para mostrar um outro aspecto do nosso serviço, do nosso trabalho, eu vou usar então um estudo de caso de cultivo de bananas. Então aqui nós temos dois tipos de cultivos sendo mostrados. Tá? Então são bananas doentes e bananas saudáveis. As doentes elas estão infectadas por Fusarium, uma doença muito comum, na verdade, como vocês devem saber, nesse tipo de vegetal. Tá? Então, neste caso, por exemplo, pode ser que o nosso desejo seja, além de analisar os aspectos anteriores, como, por exemplo, a produção de fito-hormônios, as enzimas associadas com a bioanálise, a gente pode querer estudar a estrutura da comunidade fúngica desses cultivos. Tá? Então, aqui a gente compara a estrutura dessas comunidades fúngicas em termos de grandes grupos taxonômicos, em termos de filos. Tá? Elas mostram diferenças sutis, mas às vezes que são justamente as diferenças que podem resultar num vegetal num estado e em outro estado. Né? E essa análise ela pode ser refinada, a gente pode trabalhar com níveis taxonômicos cada vez menores, e isso a gente trabalha também nas nossas metodologias. Tá? Então esse seria o aspecto mais de biodiversidade, especialmente voltada para duas condições diferentes desses tipos de cultivos. O terceiro case que eu quero mostrar, na verdade, é um case da nossa empresa, de uma vinícola do sul do país, e que a gente então está, na verdade, sendo pioneiro nessa análise, porque é o primeiro case associado com a produção de uvas feitas no nosso país. Tá? Bom, eu vou mostrar então dois aspectos desse estudo de caso em particular. Tá? São várias coisas que nos interessam em relação à produção de uvas. Eu escolhi, nesse caso, mostrar, então, primeiro um aspecto nutricional. Tá? Então, o microbioma desse solo de produção de uvas, ele, por exemplo, se mostrou muito apto, com grande potencial, para suprir as demandas vegetais por fósforo. Ao mesmo tempo que a gente consegue perceber que eles proporcionam, os micro-organismos presentes, um grande ganho de fósforo para os vegetais, seja por solubilizar o fósforo inorgânico, mineral presente no solo, seja por mineralizar as formas orgânicas presentes, como ele também mostra uma menor tendência a consumir o fósforo presente. Dessa maneira, então, esse microbioma ele pode estar proporcionando uma maior quantidade de fósforo disponível para os vegetais. E o outro exemplo que eu peguei desse estudo de caso é em relação ao biocontrole. O colega, o Dr. Fernando, falou antes sobre os organismos, né, felizes que trazem benefícios para os vegetais. Né?
esses benefícios são vários, como a gente pôde ver nessas apresentações. Neste caso, eles são mais pontuais, em relação ao quê? As possíveis ameaças que os vegetais podem ficar expostos. Tá? Então, nesse microbioma do cultivo de uvas, a gente pode perceber, por exemplo, que há um grande potencial para biocontrole de diversos tipos de ameaças. A gente pode perceber, por exemplo, um alto potencial para a produção de antibacterianos, aqui na primeira classificação. Nós temos um alto potencial para combater nemátodos. Né? Nós temos um bom potencial acima da média para combater insetos. Então, pragas em geral é um solo que tem um grande potencial para o seu combate. No entanto, em relação a fungos fitopatogênicos, esse potencial não chega a ser ruim, mas ele não é talvez o ideal. Ele está um pouco abaixo da média na nossa escala de frequências. Tá? Então, a gente consegue perceber, então, esse tipo de informação importante no manejo do cultivo de maneira geral. Tá? E um quarto e último caso que eu gostaria de mostrar é na produção de café, tanto orgânica quanto convencional. Tá? E nesse caso, então, eu quero ilustrar novamente o aspecto de biocontrole. Então, a gente pode estar examinando várias formas de regimes de cultivo diferentes e surgir questionamentos sobre que práticas adotar. Né? Claro, a gente está olhando apenas para um dos aspectos aqui que são analisados no nosso laudo. Mas, por exemplo, a gente é capaz de responder esse tipo de pergunta. Quão diferentes são as microbiotas dos solos nos dois sistemas de cultivo, convencional e orgânico? E, por exemplo, pelo menos do aspecto de biocontrole, esses dois solos que foram analisados, são dois solos específicos, né? Eles apresentam um potencial muito parecido. O solo de cultivo convencional até apresenta um melhor potencial de biocontrole de nematóides, mas os potenciais são muito parecidos. Tá? Eles têm mesmos potenciais positivos, né? Antinemátodos e antifúngicos, e talvez mesmas deficiências, sutis deficiências, antibacterianos e inseticidas. Com isso, então, eu encerro minha apresentação e eu espero que vocês possam ter percebido um pouco do potencial das nossas ferramentas. Claro que são muitos itens que são analisados no laudo completo, né? Como meu colega falou, nós temos 9.000 genes sendo avaliados aqui. Mas eu espero que assim a gente possa ter um pouco do panorama que a gente pode fornecer para vocês com essas análises. Eu agradeço. Obrigado. Eu acho que agora a gente poderia abrir para questões, talvez para discussão em relação a que tipos de ações podem ser feitas a partir dessa conjunto de informações. Nós temos alguma pergunta, pessoal? Ou ainda o Fernando, se quiser. Acho que pode ser, André. O Fernando faz um comentário de repente, talvez. Sim, eu até tenho alguns pontos que eu queria comentar, porque eu vejo assim, como um grande avanço que vocês estão propondo, você conseguir mapear diferentes funções numa única análise. Por quê? Porque hoje a gente pode pensar, eu consigo medir o potencial do meu solo em solubilizar fósforo? Nós temos métodos para quantificar micro-organismos solubilizadores de fósforo, né? Eu consigo medir fixação de nitrogênio, potencial de solo? Eu tenho métodos para quantificar fixadores de nitrogênio. E aí o que eu acho que vocês estão conseguindo fazer muito bem aí nessa proposta analítica é juntar numa única análise toda uma descrição do potencial biológico desse solo em várias vertentes. Tem a parte nutricional, tem a parte de defesa da planta, tem a parte de funções relacionadas a indicadores já usados, como a parte de enzimas, vocês colocaram ali muito bem, tem o dado biodiversidade, né? Você pode mapear patógenos específicos se tiver interesse. Eu acho que tudo isso aí compõem o grande diferencial que vocês têm na mão, aí, que é a chance de centralizar num único análise uma grande visão da parte biológica do solo. E em relação à aplicação, eu vejo aplicação na parte de manejo, eu vejo aplicação na parte de validação de produtos biológicos, né? Até quando você mostrou o dado lá de solo convencional, você vê que a defesa contra nematóide estava maior. Aquilo pode ser um solo que recebe biodefensivos, né? Usado para controle de nematóide, o que é uma coisa muito, muito natural hoje na parte de agricultura.
Então, você vê que a sensibilidade da ferramenta pode estar pegando até isso. A gente não usa nenhuma bactéria ou fungo para controlar outra bactéria, então o potencial de ação antimicrobiana já estava mais reprimido, antibacteriano. Então, é bem bacana, é bem um sensor interessante de se explorar, né? É óbvio que a ferramenta, ela aparece no primeiro momento, acho que para a maioria das pessoas que não tem a vivência microbiológica, uma ferramenta complexa, né? É um monte de informação, principalmente metodologicamente falando, mas acho que a familiaridade, ela vem de acordo com o que a gente vai aprender como é que eu transformo essa informação teórica, técnica, né, numa aplicação prática, como é que eu transformo os dados do laudo no manejo, né? Acho que esse é o principal ponto. Concorda, Jorge? Você que é o cara da prática aí, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, as apresentações, as três foram extremamente didáticas, apesar de ser agrônomo, ter formação técnica, mas, evidentemente, o que vocês apresentaram aqui envolvem conceitos de alta tecnologia. Então, eu acho que ficou claro para todo mundo como a ferramenta funciona. Eu fico extremamente entusiasmado, porque nós temos desafios hoje na fruticultura. Eu vou dar 2 exemplos aqui apenas, mas existem mais exemplos, de questões que eu vejo essa tecnologia extremamente funcional e uma ajuda relevante para o setor. Por exemplo, na região de Petrolina, que é um importante polo de produção de frutas, nós temos aqui no Brasil, principalmente de manga e uva de mesa, nós temos um sério problema lá, que é a mosca das frutas, a Ceratitis capitata, que é uma praga quarentenária. Então, muitos países, Estados Unidos, por exemplo, exigem que a gente faça tratamento hidrotérmico da manga. Ou seja, a manga que a gente vem para os Estados Unidos, ela é literalmente, entre aspas, ela é cozida para poder entrar nos Estados Unidos, tá? E recentemente, cresceu muito o uso por parte dos produtores de produtos biológicos no sentido de ativadores, melhorar essa performance biológica do solo. E alguns começaram a correlacionar alguns produtos com uma diminuição da infestação de mosca no monitoramento populacional que a gente faz, tá certo? Porque ela empulpa no solo. Então, essa ferramenta poderia, por exemplo, esclarecer esse ponto, né, para o setor, quais são os produtos e por que e como que isso está acontecendo. E seria de fundamental importância. Um outro exemplo que eu vejo, e no exemplo da banana também, nós temos uma grande ameaça à bananicultura, não é só nacional, é mundial, que é o Fusarium raça 4, que é um patógeno extremamente agressivo, que já foi identificado também na América do Sul, né, numa região ali da Colômbia, próximo da fronteira com o Equador ali, e que todo mundo está muito preocupado, porque sabemos que, em função da extensão das fronteiras do Brasil, por mais controle que o Ministério da Agricultura possa fazer, existe a real ameaça de introdução desse patógeno. Então, essa ferramenta também poderia nos auxiliar no melhor entendimento de todas essas correlações e eventualmente, criar alternativas aí através da melhoria do solo, a gente dificultar a vida para o Fusarium aí nesse solo, tá certo? Então, assim, eu acho muito importante, eu realmente acredito que seria muito interessante, dentro do grupo de associados da Abrafrutas, o desenvolvimento de um projeto piloto nessa área. Eu acho que a gente pode discutir isso pós-reunião, eu tentar identificar qual produtor ou quais produtores estariam dispostos a fazer um projeto piloto, inclusive para a gente divulgar mais ainda, tá certo? O último comentário, que eu também acho muito relevante, é que há uma pressão muito grande sobre o setor hoje nas questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, a Europa representa hoje mais de 70% do nosso mercado, Europa e Reino Unido representam mais de 70% do nosso mercado hoje, e esses consumidores são extremamente conscientes e têm como alto valor as questões de sustentabilidade. E eu acho que, a partir do momento que você começa a usar essas tecnologias, mostra que o produtor também não tem mais aquele perfil de aplicar produtos por aplicar, porque ele ouviu que é interessante. Ele aplica, ele adota um manejo ou uma tecnologia, ou ele vai tomar a sua decisão de uso de insumos baseado numa tecnologia
que é detalhada e que é profundamente atual e moderna. Então, eu acho que pode contribuir também para a imagem do setor. Então, estão todos de parabéns. Eu acho que foi uma feliz decisão da Apex inicialmente, e depois também aqui da própria Abrafrutas, junto com vocês, nós realizamos essa live e acredito que deverá dar frutos essa iniciativa. Obrigado. Bom, eu venho mais uma vez, então, agradecer a oportunidade estabelecida aí por intermédio da Abrafrutas, da Apex. Eu vi que o Emerson acabou de comentar aqui que é fundamental a gente fazer um piloto, sim, com alguém da equipe aí, dos produtores. Aproveito, então, novamente agradecer o Dr. Fernando pela disponibilidade. Hoje está ocorrendo, hoje e ontem, né? Eu acho que a semana, na verdade, a semana Luiz de Queiroz, né? Exalc, aqui nós estamos em 3 exalquianos, ou melhor, eu fiz a pós-graduação lá, mas o Jorge, além do Fernando, também são da casa, então fiquem convidados também, né, para as oportunidades ali da Semana Luiz de Queiroz, e ele, então, se disponibilizou para estar presente, e, obviamente, o meu colega, o Dr. Marcos Adonai, que também trouxe aí um pouco dos exemplos que a gente pode estar oferecendo, né, de cases quanto ao uso focado principalmente na questão das frutas, mas óbvio que essa ferramenta é aplicável em qualquer área, em qualquer cultura, como eu já havia comentado anteriormente. Nós, então, demos o horário aqui sobre da programação, né, de 1 hora, da live. Agradeço ainda, novamente, todos presentes. Fica aí disponível o nosso e-mail de contato, estamos nas redes sociais, assim como no LinkedIn, Instagram, Facebook, e é isso. Eu acho que essas são as principais que estão aí disponíveis para o acesso. Obrigado a todos e até a próxima. Até o próximo segundo AgroTalk. Até mais. Beleza. Valeu, abraço, gente. Abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite.